Olá! Hoje estamos aqui para mais um quadro do nosso canal Pet em Pauta, um canal da empresa Pet Union. Estamos aqui com muita alegria recebendo o Dr. Roberto Lang, médico veterinário, proprietário do Hospital Veterinário Santa Mônica, com muitos e muitos anos de história, 34 anos, doutora. 34 anos de história. E a gente vai falar um tema muito importante, tanto para os pets quanto para nós humanos, que é a pancreatite. Mas antes disso, doutor Roberto, eu quero desejar assim muito boas-vindas e pedir assim, conte um pouco da sua história com a medicina veterinária, a história do seu Hospital Santa Mônica e, é claro, sobre a pancreatite. Muito obrigado, doutora Ângela, pela recepção, pela Pet Union, pelo convite, né? Então, o Hospital Veterinário Santa Mônica, ele tem 34 anos já de fundação e ele foi fundado por mim e por minha esposa, a Mônica, que apesar do nome ser, ela não é santa, viu, doutora? Mas o hospital a gente colocou como Santa Mônica, né? E a Mônica é médica veterinária, trabalha com endocrinologia e dermatologia. Eu atuo muito mais hoje na área de gestão, mas a minha formação é de clínica cirúrgica, né, principalmente a ortopedia. Então, hoje nós temos uma equipe lá de quase 40 médicos veterinários, que nós rodamos 24 horas por dia. Então, a gente formou lá em 1992 a Clínica Veterinária Santa Mônica, ficamos com 17 anos e depois nos transformamos em um hospital veterinário com uma estrutura muito completa hoje para o atendimento geral dos cães e gatos. Nossa, é um espetáculo. E se vocês observarem bem, quando vocês levam seus pets aos seus médicos veterinários e o Hospital Santa Mônica traz essa história, são estruturas fantásticas. A gente se surpreende, né? Não é verdade? Tudo que É, tem lá, conte para nós, qual é a sua estrutura? nós temos um atendimento quase que muito completo, né? Não temos ainda uma ressonância magnética, mas fazemos todos os exames complexos, né? Temos laboratório interno, por exemplo, em que a gente consegue fazer uma análise laboratorial em 30, 40 minutos, já sabendo de um diagnóstico, né? Tanto na imagem, no raio-x, quanto na ultrassonografia. Equipe cirúrgica completa, vários especialistas em diversas áreas, né? Então, nós temos um atendimento do 0 ao 100 muito facilmente, né? Quando a gente precisa de uma estrutura, de uma ressonância magnética ou de uma tomografia, nós temos parceiros, né? E que conseguimos encaminhar esse paciente de maneira célere, né? Porque a senhora sabe, né, doutora Ângela, o tempo na medicina para o tratamento, para o diagnóstico, ele é extremamente crucial, né? Então, não podemos perder Nossa, tempo. é muito, muito importante. E uma coisa que o doutor Roberto está comentando aqui, que eu sempre reforço, é o quanto a medicina veterinária evoluiu ao longo dos anos, quantos recursos existem e o quanto é importante a prevenção, o diagnóstico precoce, um bom acompanhamento, porque há muitos anos, muitos, 20 anos para mais, a medicina veterinária e a medicina humana também, a gente vê a longevidade do ser humano também mudou nas últimas Exato. 2 décadas, tinham recursos menores e houve um desenvolvimento gigantesco. E é importante que a gente saiba bastante sobre isso, não é? Essa questão do tempo do diagnóstico precoce, da celeridade nas emergências. E hoje o Dr. Roberto Lang escolheu um tema fantástico, que é muito importante na saúde humana também, que é a pancreatite. Doutor Roberto, nos conte sobre a pancreatite. Pois é, quando me foi sugerido escolher o tema, a primeira mensagem que me veio, e apesar de eu não ser especialista da área, foi exatamente porque a gente encontra na pancreatite uma das causas de maior internação que a gente encontra dentro de um hospital veterinário. E eu chamo assim de pancreatite é um mal silencioso, porque ele não se aparece de uma hora para outra, ele tem subdiagnósticos, né? Se a gente comparar com a medicina humana, o ser humano, as causas, aí 80% das causas de pancreatite na medicina humana é a ingestão de álcool e as pedras na vesícula, né? Como no cão ele não bebe álcool, graças a Deus,
a não ser por uma ingesta acidental, nós temos aqueles problemas alimentares que são provocados em casa. Então, é, assim, baseado já no plano de saúde, que é um plano para ser preventivo e para ser de suporte na hora do tratamento, me ocorreu de falar da pancreatite porque o número de casos realmente ele é assustador. Então, para vocês terem uma ideia, hoje 60% dos nossos da nossa internação, Uhum. ela é ligada a uma doença gastrointestinal. E a pancreatite, normalmente, ela é o item mais preponderante dessa internação, né? Nossa, e a gente vê isso no ser humano, apesar de ter causas diferentes, como o doutor pontuou, mas é de extrema gravidade e é muito importante que haja um diagnóstico também precoce. Me conte uma coisa, o doutor Roberto falou assim, tem a questão em casa, Em né? casa. Em casa. Me conte como é essa situação em casa, doutor Você Roberto. sabe, doutora Ângela, que o cão e o gato, eles não sabem o que é Natal, né? O que é o churrasco do domingo, né? Eles não sabem o que é a pizza da segunda, né? Eu costumo dizer que o ser humano, ele vai no happy hour na segunda-feira, ele é uma caipirinha, é um torresminho. No sábado ele já vai para a feijoada, no domingo ele come um churrasco e na segunda a pizza tradicional. O que que acontece? Nós, no máximo, vamos sofrer uma pequena indigestão e talvez obesidade, né? Porque comer tanto assim vai levar a isso. Mas no cão é aquele pedacinho de picanha que é jogado, o que cai da mesa no domingo é um ingresso para a UTI na veterinária. E eu costumo dizer, isso não é exagero, doutor, porque o pâncreas do animal, do cão e do gato, ele não tem essa plasticidade do ser humano que ele consegue comer várias coisas durante o dia diferente, com diferentes níveis de gordura ou diferentes níveis de amido e não sofrer nada. O cão, se ele não for alimentado com aquilo que for preparado para ele, ele vai ter problemas sérios, né? Então imagina o pâncreas aí para quem está nos ouvindo e nos vendo, o pâncreas como sendo uma fábrica de produtos químicos. Tá tudo guardadinho lá, tá tudo embalado e em um determinado momento acontece algum acidente lá dentro dessa fábrica e a pancreatite é exatamente isso. É uma liberação de enzimas exageradas para fazer a digestão por conta de um alimento que não está na dieta e não foi habituado. O cão, historicamente, não está habituado para essas mudanças de dieta. E o que acontece? Muitas enzimas são liberadas de maneira abrupta, provocando dor abdominal intensa, vômito, diarreia, e isso leva a um quadro inflamatório muito severo. Então, muitas vezes, esse paciente, né, esse cão ou esse gato, vomita esporadicamente ou tem só fezes amolecidas e as pessoas costumam relacionar, não fez muito bem e tal, mas isso já é um sinal muito importante de que alguma coisa ligada ao pâncreas está acontecendo. E como o gato e o cachorro são mestres em esconder a dor, ele não se manifesta de uma hora para outra, né? Então, quando a gente percebe esses sintomas de vômito ou de dor abdominal, é porque a doença já se instalou há 6 horas ou alguns dias, sabe? Algumas horas já se passaram. E daí vem toda uma cascata de inflamatória que gera um desgaste muito grande. Primeira coisa que eu aprendi hoje aqui com o doutor Roberto. Primeiro, cuidar muito para não derrubar acidentalmente alimentos, lá quando está lavando, né, tirando os pratos ou a própria mesa. Segundo, não oferecer alimentos, mesmo que o bichinho esteja com uma cara de pidão ali. Ai, tadinho, não pode, Esse, porque... esse, esse é o grande problema, sabe, Não doutora? é?
Porque quando a gente, assim, principalmente quem gosta de receber visitas, né? Eu costumo dizer, sempre existe um sabotador. E não um sabotador no sentido de maldade, mas aquela, ele me olhou com aquela cara de pidão, eu gosto de cachorro, então eu vou dar um pedacinho de carne, vou dar a borda da pizza. Não façam isso, tá? Isso é veneno. Então, a gente não costuma medir o amor que a gente tem pelos animais pela quantidade de comida que a gente dá, né? Isso é muito ao contrário, né? Você tem que dar aquela comida que está preparada, que foi elaborada para ele, porque a fisiologia de digestão dele, ela é diferente do ser humano. Então, nós não Exato. podemos humanizar o alimento para o pet, porque ele vai acabar sofrendo, né? Aí eu queria chamar a atenção, doutora Ângela, é porque é o seguinte, muitas vezes a pancreatite parece só uma inflamação do pâncreas, né? Mas ele é uma doença com alta taxa de mortalidade, né? E além disso, é o seguinte, quando ele tem uma pancreatite aguda instalada, por exemplo, ele precisa de muitos dias de hospitalização. Eu estou falando de 5, 6, 7 dias hospitalizados, com tratamento intenso, com muita droga, né? Então é muito medicamento porque nós temos que controlar a dor, nós temos que dar muito fluido, muito soro, né, para esse paciente, que é o tratamento mais eletivo, né? E às vezes se desencadeia para uma outra situação que é mais grave, que é a pancreatite necrotizante. Quer dizer, o pâncreas vai apodrecendo, para falar numa linguagem mais popular, e isso leva a uma mortalidade muito grande. Então, muita atenção na alimentação diferente daquela que o seu pet está acostumado. Por isso que a variação de dieta, um dia come isso, outro dia come aquilo, né? E eu tinha tocado no assunto de que quando a gente recebe visitas, né? Aham. Então, cai ali acidentalmente, que muitas vezes a gente sabe que não é acidentalmente, é porque a pessoa gosta, ficou com dó e deu. Então tem uma dica muito importante para isso. Quando vai se alimentar, seu cachorro é pidão, ele está muito ligado à família, que a gente sabe hoje que eles são os nossos filhos ali, né? É uma família multiespécie. Então, separa ele na hora da alimentação para você não sofrer psicologicamente de não dar nada e também não fazê-lo sofrer por dar algum alimento que você inocentemente achou que não faria mal. Nossa, olha que dica importante, né, essa coisa de separar o animalzinho ali naquele momento, ter todo esse cuidado. O doutor Roberto mencionou ali o alto custo, a necessidade de passar dias no hospital, apesar de ser um tratamento clínico, mesmo com um bom tratamento, o risco de mortalidade do animalzinho pela necrose do pâncreas, né? Ele foi bem claro e explicou super bem isso. E aí que a gente, sendo, né, uma empresa que oferece um suporte financeiro ao tutor responsável, pode também auxiliar nessas intercorrências. Isso faz toda a diferença, Faz doutora. ou não faz, doutor Faz Roberto? porque ninguém está preparado para deixar um pet 7 dias internados, ou 5 dias internado, ou ter que fazer uma cirurgia para corrigir um abdômen agudo, que é aquela dor, aquele desconforto muito grande que dá no abdômen por Uhum. conta da cadeia inflamatória que isso gera, né? Aham. E isso tem um alto custo, os medicamentos são muito caros, né? Então nós precisamos, às vezes, ter uma UTI para esse PET, né? Aí entra a PET Uni, eu acho que é fantástico como ter isso com uma reserva. Não é para vocês darem a comida para usar o plano de saúde, viu, gente? Mas é para exatamente se acontecer, né? Exatamente, a gente quer que aconteça tudo conforme o doutor Roberto orientou. Cuidar, não oferecer dietas diferentes, em especial alimentos humanizados, que também não fazem muito bem para a gente deveria comer só de vez em quando, né? Mas Exato. esse aí é um assunto para outro momento. Mas dentro do nosso projeto, do nosso suporte financeiro, veja, vocês podem ter atendimento
com o médico veterinário generalista, com o especialista que vai ser encaminhado então para o especialista, a internação, a cirurgia se necessário, exames, e nós temos vários modelos de plano com coberturas mais amplas, mais completas e das mais básicas, tudo para que você escolha de acordo. Porque foi o tempo em que a gente pensava em situações como tendo que levar para a eutanásia. Isso ainda pode acontecer, mas mudou a realidade da medicina veterinária, não é? Quanto recurso terapêutico tem para várias situações, não é, doutor A Roberto? senhora foi muito assertiva a hora que falou dos especialistas, né? Porque a pancreatite, apesar de a gente estar falando de um órgão que é um órgão endócrino e também ao mesmo tempo exócrino, mas é uma questão médica, né? É, ele pode levar à necessidade de a gente requerer especialistas para tratar uma insuficiência renal em decorrência de uma pancreatite, né? Uma cardiomiopatia em decorrência de uma pancreatite, uma hepatite. Então, está tudo envolvido, né? Muitas vezes isso se torna uma cascata de conhecimento que precisa de profissionais específicos, né? Então, essa área das especialidades, não só dentro da pancreatite, mas elas isoladamente também são muito importantes, né? Muito importantes. E veja que a gente também tem a cobertura para a consulta de prevenção, que é quando tem toda essa conversa, um exame físico do PET, uma avaliação clínica e toda essa orientação. Hoje a gente conversou também sobre a posse responsável, Que né? bacana. Então, sobre o planejamento, quando vai ter. O que, que o doutor Roberto tem para dizer sobre isso? Sobre essa questão da gente entender que tem que ter um planejamento, né? Quando a gente tem um pet, né, a gente normalmente tem muitas pessoas que pegam pelo impulso, pela beleza, pelo, pelo poder cativante que tem um gato, que tem um cachorro, né? Eles são os nossos melhores amigos, né? E então a gente não se planeja assim, mas o que que eu vou precisar para esse paciente, né? O que que eu vou precisar para esse meu pet? Eu falo paciente pelo vício de linguagem de médico, né? Sim. Mas o que que eu vou precisar para esse meu cachorrinho? Eu vou precisar ter as vacinas, eu vou precisar ter uma vacina, uma consulta de orientação do que dá de alimentação, em que momento que eu vou castrá-lo, eu tenho que fazer uma limpeza dentária a cada X tempo, né? Então eu preciso prever esse gasto, né? E quando você tem um plano de saúde voltado como o da Unipet, voltado para isso, vai dar mais tranquilidade. Mas é sempre bom fazer essa programação. E essa programação tem tudo a ver com posse responsável. Não é simplesmente peguei um bicho, levei para casa, se acontecer alguma coisa, depois eu me viro. Esse depois eu me viro, nesses momentos difíceis financeiramente que o Brasil vive, todo mundo vive, nós temos um planejamento sobre a saúde do pet, vai dar conforto não só para o pet, mas para a família, porque psicologicamente você não vai ficar abalado por não poder fazer um determinado tratamento, né? Então você tem essa segurança que o plano de saúde pode ajudá-lo a gerir os gastos e os custos que possivelmente tenham. E é muito importante essa fala do doutor Roberto, porque quando a gente tem esse suporte financeiro, quando o PET começa com algumas alterações que estão discretas, iniciais, a gente não fica postergando levar ao veterinário, a gente já Perfeito. leva, já faz um diagnóstico certo, rápido, como o tempo, né, doutor É Roberto? uma consulta preventiva que possa estar incluído no plano, está incluído, né? A gente faz essa consulta. Então, uma das perguntas que a gente sempre faz quando chega um paciente, ele vomita de vez em quando? Não. Ele tem fezes moles de vez em quando? Opa, fezes moles de vez em quando não é normal. É porque comeu alguma coisinha lá. Não, não é normal. As fezes moles, elas já são indicativos de que nós precisamos investigar e prevenir coisas futuras. Por exemplo, a pancreatite. Porque a pancreatite é uma doença silenciosa, doutora. Ela não vem do dia para a noite, ela vem com microlesões do pâncreas que vão se acontecendo. Então, ela pode ser já agudizada por algum fator, como, por exemplo, esse restinho da picanha, como pode ser extremamente crônica, né? E quando você vai ver, quando a gente vai perceber,
quando já está os sintomas muito avançados e aí talvez a medicina já não tenha mais recurso para reverter isso. O que é uma pena, né? É muito, muito importante a gente também lembrar que a prevenção, como o doutor Roberto está falando, e a orientação prévia, porque veja, eu tenho certeza que hoje vocês estão achando essa fala super bacana, porque, puxa, eu não sabia, nem sabia que cão ou gato poderia ter pancreatite, não sabia que era tão grave, não sabia que pode acontecer de forma progressiva, insidiosa, quer dizer, lenta, que vai acumulando aquela alteração ali, ou que pode ser agudizada por um problema, que o meu pet pode morrer por conta disso. Então, essa orientação no atendimento, né, num acompanhamento ao longo do tempo. É importante que o pet tenha um veterinário para chamar de seu, não é? É verdade, a gente já tem que passar daquele tempo que a gente imaginava que eu tenho um cachorro, no máximo eu vou precisar vacinar ele. Né? Ele, como membro da família que ele já precisa dos mesmos cuidados que a gente faz com o nosso filho mesmo humano, com o nosso cônjuge, com os nossos familiares. Né? Então ele precisa exatamente disso para que a gente não tenha dissabores lá pela frente. Exato. E a medicina veterinária, ela evoluiu em todos os ramos, inclusive nos grandes animais, né? No gado, nas ovelhas, né? E ali os pequenos animais, cães e gatos que vivem próximos de nós, a gente observa isso mais de perto. Mas na maioria das pessoas tem ainda essa sensação, como foi uma época na medicina humana também. Não, quando tiver problema, eu resolvo, eu me viro. A questão é que dá um desespero porque muitas vezes isso vai balançar o seu orçamento naquele momento. E a gente pode pensar, nossa, mas a doutora Ângela, o doutor Beto estão falando aí de cuidado, de prevenção, mas esse plano deve ser uma fortuna, porque se ele dá consulta preventiva, dá consulta com especialista, dá cirurgia e tal, gente, a gente fez as contas. É a questão assim, sabe aqueles brinquedinhos que você compra, que o pet chega em casa em 5 minutos, ele tira a buzininha de dentro, tira a cabecinha para um lado, o enchimento para outro, que é caro, né? Um brinquedinho é 20, 30, 40, 60 reais, acaba comprando mais de um por mês, é o preço do seu plano. Então, a gente também, vocês depois vão olhar ali no site, vão conhecer a gente cada vez mais, vão linkar lá para conhecer, mas vejam, é acessível, protege, te dá segurança e tranquilidade, e o pet merece, não merece, doutor Merece Roberto? muito, né? E a gente só está se associando à Pet Union exatamente porque grandes marcas se associam só com grandes marcas, né? Então, não é apenas um plano de saúde que o Hospital Veterinário Santa Mônica vai atender. Qual que é o segredo para ser barato, né, doutora? Eu não sou especialista no assunto de plano de saúde, mas posso lhe garantir que é um monte de vidas ajudando uma ou outra vida na eventualidade, né? Então, quando se tem um monte de vidas sendo protegidas por um determinado plano, consegue baratear o custo e o médico veterinário consegue receber o valor justo pelo serviço, fazendo aquilo que é de melhor como se fosse particular. Exatamente. Olha, é bem isso. É o suporte da coletividade, de várias pessoas contribuindo com o valor básico justo, que não onere, com modelos diferentes, né? Como a gente já explicou. E aí não é todo mundo que fica doente ao mesmo tempo, Exato. entendem como funciona? Então a gente tem condições de dar esse suporte, ele é válido para o Brasil todo. Você vai continuar com seu veterinário de confiança, porque a gente não trabalha com rede credenciada. Todos os hospitais veterinários podem atender. Por quê? Porque a sua relação com o seu médico veterinário continuará a mesma. Só que você vai ter ali um laudo do veterinário, né? E uma nota fiscal mencionando o que foi feito e vai ser pago dentro da sua cobertura escolhida em até 7 dias úteis. Então, é tranquilo, não é? É muito bom, a gente já teve essa experiência aí, até o cliente falou, mas eu parcelei lá no hospital veterinário e depois eles me fizeram o reembolso à vista. Quer dizer, ainda ficou com o Isso! dinheiro a ver, né? O reembolso é sempre à vista, então você pode parcelar lá.
E é tranquilo, tranquilo. A gente tem 2 anos consecutivos de prêmio, né, no Reclame Aqui, por Que bacana. excelência no atendimento pós-venda. E vocês estão me vendo aqui, né? Eu sou a CEO. A gente tem uma equipe de atendimento pós-venda, tanto para os médicos veterinários quanto para os tutores e responsáveis, que a gente está ali dando. A gente quer que vocês tenham excelência na utilização e nós temos esse compromisso. Porque eu sempre digo, às vezes o pessoal fala um pouco mal do Brasil, mas eu acho que brasileiro tem muito brasileiro honesto, tem muita empresa boa, muito serviço bom, e a gente quer trabalhar nessa linha de transparência, honestidade, respeito à dignidade do prestador de serviço, do petzinho que merece uma saúde e cuidado muito especial, e de você que é o responsável pelo seu pet e te dá essa tranquilidade e segurança financeira. Excelente, doutora. Muito bom, olha, nós vamos fazer lives, o Dr. Roberto estará outras vezes aqui, a Mônica, que eu tenho certeza que é santa, eu tenho, deve ser uma mulher fantástica, eu quero muito a aproximação com a doutora Mônica, e uma hora a gente vai conversar com o casal juntos, vamos fazer um trio para a gente saber essa questão de como funciona, né, os sócios, cônjuges numa empresa, que eu acho que é um tema muito bonito da gente tratar, e também a expertise da doutora Mônica, e junto com o doutor Roberto, a gente fazer um debate de temas de saúde. Olha que Ah, seria bacana, bem bacana. Vamos né? marcar isso aí com certeza. Vejam ali, ó, embaixo desse vídeo, vocês vão dar o like, vocês vão se inscrever aqui no nosso canal e vão saber tudo sobre o Hospital Santa Mônica, o doutor Roberto, vai ter ali os contatos deles, os nossos. Contem com a gente e até breve, hein?